irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, estamos celebrando mais uma Páscoa em nossa vida. A palavra Páscoa quer dizer passagem, e para nós, passagem do Redentor em nossa vida. Desde quinta-feira, sexta-feira, ontem e hoje, nós estamos fazendo a nossa Páscoa. Começamos fazendo a Páscoa, a passagem do Senhor em nossa vida, pelo serviço, quando todos nós somos chamados a lavar os pés dos outros. Depois o Senhor passa pela nossa vida, convidando a nos alimentar dele para ser o alimento daqueles que de fato faz a experiência dele, que é a Eucaristia. Sexta-feira é Páscoa do Senhor também para nós, porque se com Cristo a gente vive, e se com Ele a gente morre. E às vezes morre no dia a dia, pelo amor aos irmãos de fato, o Senhor passa pela nossa vida e a Páscoa. E hoje, a Páscoa do Senhor, a ressurreição do Senhor, é a passagem da vida dele na vida divina, pela nossa vida humana, que nós chamamos de ressurreição. Ou seja, aquilo que é Deus na sua essência, aquilo que é Deus na sua grandeza, nós agora também, enquanto humanos, limitados, mortais, nós também participamos dessa vida divina. Então nós somos, a dizer na liturgia, resgatados por Cristo. Mas o que o Atos dos Apóstolos, que é aquele que nós vemos hoje, nos diz a respeito desse que nós celebramos, a ressurreição? Primeiro, ele vai dizer assim: Pedro tomou a palavra e disse: todos nós sabemos o que aconteceu na Judéia, e até mesmo em Jerusalém, que Jesus Nazareno foi ungido por Deus, e mais ainda, ele andou por toda a terra fazendo bem, curando todos os que estavam tocados pelo demônio, porque Deus estava com ele, ou Deus era ele mesmo. Então, meus irmãos e irmãs, nós não vamos ao encontro do Cristo ressuscitado, não um Cristo distante de nós, mas um Cristo muito presente na nossa vida. Ele passou pela nossa história, continua todo dia passando pela nossa história, fazendo o bem a cada um de nós. Nós recebemos dele tantas curas, tantas graças de Deus, e também, por quê? Porque nós sabemos que Deus está conosco. Então não é um Deus distante da gente, mas aqui São Pedro dizendo que é um Deus que passou por este mundo fazendo bem. Quer ser uma pessoa ressuscitada, quer de fato fazer parte da vida divina do Senhor, faça o que peça de Deus. Faça também por ser cristão, pelo mundo fazendo bem, dentro das suas possibilidades, com a capacidade que Deus te deu, curando quem está vindo e seu ferido, de qualquer forma que seja. Porque de fato, não somos nós que fazemos isso, mas é aquele que está em nós, quem realiza tudo isso em cada um de nós. Por isso, São Pedro de Lamos em Jesus vai dizer que nosso Deus não é um Deus distante, mas está sempre caminhando do nosso lado. Depois vai dizer assim: e nós somos todos testemunhas do que aconteceu com ele lá em Jerusalém, que aquele que o Pai ressuscitou foi crucificado e na cruz morreu, mas por ter sido obediente ao Pai, ou seja, ter sido os servos dos servidores da humanidade inteira, o Pai o ressuscitou, não deixou
da experiência da morte, e ele não experimentou também a corrupção. Mas, por ter sido tiro, o Pai então o ressuscita, para que, sendo o irmão nosso, aquele que assumiu a natureza humana de cada um de nós, menos pecado, nós também, com ele, pudéssemos todos também passar assim pela experiência da morte, mas ressuscitar. Então, a festa que nós celebramos hoje é de um Deus que de fato por nós foi crucificado e por nós também morreu, mas também por nós também ressuscitou, para que todos nós, ao morrer, ao ser crucificado nessa vida, das diversas formas possíveis, a gente também possa ver ressuscitar. Então, a morte já não tem mais força e poder nenhum sobre a nossa vida. De fato, por aquele crucificado, o Filho de Deus, todos nós também ressuscitamos com Ele, pela sua morte e também pela sua ressurreição. Mas o que Pedro, por último, vai chamar a atenção de todos nós? É de todos nós somos testemunhas de tudo aquilo que aconteceu com Cristo. Que nós não vimos com os nossos olhos aquilo que aconteceu, mas sabemos por aqueles que conviveram diretamente com Cristo, que de fato Ele ressuscitou. E já faz mais de 2 anos em que essa notícia é anunciada e essa verdade também é dita. E olha só a beleza do Evangelho de hoje. E é de fato essa lição que eu quero trazer para vocês no dia de hoje. No Evangelho que nós ouvimos, Maria Madalena, comendo certamente, de madrugada, no silêncio, sem movimento nenhum daquilo que continuou dia. Nada daquilo que estava fora do lugar, depois que Cristo, naquela manhã do domingo, ressuscitou. Tudo na ordem do universo estava naquilo que é de fato a ordem. E Maria Madalena vai ao túmulo. Quando chega lá, percebe que no túmulo havia a pedra havia sido rolada e que o Senhor, morto, não estava mais. Daquilo que era silêncio, insegurança, escuridão, de repente o evangelista coloca tudo em movimento. Vai dizer que depois daquilo que Madalena viu lá no sepulcro, ela já não vai mais com medo, já não vai mais como uma pessoa que vai na escuridão, mas ela começa a entrar em movimento. Vai correndo a anunciar aos discípulos que o Senhor não estava mais no sepulcro. E os discípulos, Pedro e o outro que não tem nome, diz também que começa uma movimentação e vai correndo para ver o túmulo. E é engraçado que o discípulo que não tem nome, ele é mais consciente daquilo que quer ver e fazer experiência. Ele vai rápido e chega primeiro que Pedro, para fazer a experiência da fé. Em seguida, chega Pedro, e os dois entram no túmulo e veem os panos, a mortuária de Jesus, em que ele estava envolvido. Então, eles de fato acreditam que o Cristo ressuscitou, embora não tenha ainda compreendido a escritura de que ele deveria de fato ressuscitar. Mas, meus amados irmãos e irmãs, eu quero chamar a atenção de vocês é sobre o discípulo que não tem nome. O discípulo que não tem nome, e que João faz questão de colocar, é o mesmo que está lá na cruz, no Calvário, e que também não tem nome, mas é um discípulo amado do Senhor. É o mesmo que ele, pelo ministério da Galileia, chama para o seguimento até mesmo junto com ele.
versículo 39, e que é testemunha da ressurreição. Pode ser qualquer um de nós. Pedro, mais tempo na fé, ele pegou Cristo até mesmo por 3 vezes. Por isso, chega depois daquele que de fato tem pressa, tem mais vigor, tem mais força e quer a comprovação pela fé. Então ele chega primeiro muito fundo. Mas sempre deixa Pedro primeiro confirmar aquilo que aconteceu. Assim também cada um de nós, dos nossos diversos nomes, naquilo que a gente foi batizado, naquilo que a gente foi mergulhado na morte e na ressurreição do Senhor, no sacramento do batismo. Pelo seu nome, você também é testemunha da ressurreição do Senhor. Então, a igreja nos convida nesse dia da ressurreição do Senhor. É de fato nós sejamos aquilo que Pedro, no discurso, nos Atos Apóstolos, vai dizer: nós somos as testemunhas de tudo aquilo que nós vimos e contemplamos. Então, nós, irmãos e irmãs, sejamos as testemunhas de Cristo. Seja eu, Padre, Maria, José, Pedro, Ana, João e outros mais, por cada um de nós na comunidade. Devemos, na pressa, na dinâmica dessa vida, todo dia, acontecendo de fato, o Senhor faz pelo nosso Deus, fazendo bem, orando a todos, porque Deus estava de fato com ele, ou ele com Deus. E de que nós somos testemunhas também de que ele foi crucificado, de que ele por nós morreu, mas no mais o ressuscitou. E que agora espera de fato o nosso testemunho para sermos discípulos e missionários daquele que nós somos. Que o mundo de fato caiu pela fé ou pelo nosso testemunho, pelo discípulo que pode ser qualquer um de nós. E de fato o Senhor caminha conosco, faz história conosco. Ele não está mais dizendo, ele de fato ressuscitou. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.